Querido, me dê som aqui. Eu pedi para você arrumar, você não mexeu nada, então me dê som pelo menos, tá? Aumente o som das caixas do palco e as caixas que estão os PAs que estão aqui à direita e à esquerda. Isso, só vai esperar ele me dar um pouquinho de som aqui. Estende a mão lá para aquele cantinho para Deus operar. Isso. Tá todo mundo orando por vocês aí. Preciso de som aqui. Isso. Faz chegar o som aqui, querido. É só abrir o botãozinho do volume. Deve ter um botãozinho escrito volume aí. Isso. Isso, agora tá chegando. Tá vendo? Quando vocês querem, vocês fazem. É que eles gostam que a gente note que eles existam, entendeu? Isso é carência emocional, né? Deus abençoe. Muito obrigado. Abrir a Bíblia Sagrada no livro das Crônicas é uma grande aventura. É uma aventura porque o livro das Crônicas está recheado de histórias com H, não histórias com E. Eu sei que eu estou pregando para homens e mulheres que conhecem um pouquinho da língua portuguesa e sabem que histórias com H são histórias verdadeiras. E histórias com E são histórias lúdicas, contos de carochinha. E a Bíblia Sagrada não é um livro de contos de carochinha. Aleluia! A Bíblia Sagrada é um livro verdadeiro. É o livro mais lido na história. É um livro que mudou nações. E é o livro que impactou o Ocidente, do qual nós fazemos parte. Nas minhas muitas viagens pelo mundo, porque eu prego desde criança, eu prego desde os 13 anos. É claro que eu não pregava com 13 anos com o conhecimento que prego hoje, com 43. O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo. Eu sei que eu estou com 43, mas com carinha de 50, né? Corpinho de 60. Você ri porque não é você, bocô, né? Só Deus sabe como tem sido nas lutas. Mas desde a minha infância eu aprendi a amar esse livro. Eu li esse livro a primeira vez de capa a capa com 9 anos de idade. Eu era coroinha na igreja católica e li a Bíblia Ave Maria. Essa Bíblia tinha 7 livros a mais que não tem nas nossas. Livros chamados de apócrifos. Histórias interessantes que todo crente deveria conhecer. Me apaixonei por este livro, então nas minhas muitas andanças pelo mundo, eu me lembro que um dia, dentro de um voo internacional, sentou do meu lado um cidadão. E ele olhou para mim e disse: bom dia, doutor. Eu disse: bom dia, mas eu não sou doutor. Ele olhou minha roupa, meu terno, minha gravata e disse: o senhor então é um grande empresário. Eu disse: os empresários não chegam aos meus pés, amigo. Ele disse: então o senhor deve ser uma autoridade. Eu disse: o senhor não sabe o tamanho da autoridade que eu sou. E ele perguntou: o que você é? Eu disse: eu sou ministro do Evangelho. Ele olhou para mim, fez uma cara feia e disse assim: você é padre? Eu disse: não, eu sou pastor. Aí a cara dele ficou mais feia ainda. Eu disse: mas daqueles? Eu disse: daqueles que prega, planta bananeira, agarra o diabo pelo chifre, manda o cão pro inferno e não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então um cidadão disse assim para mim: poxa, você parece ser um rapaz tão inteligente. Eu falei: o meu QI é acima da média. Eu disse: como é que você, sendo um rapaz tão inteligente, pode dizer que acredita naquele livro? Eu disse: aquele livro que o senhor fala é a Bíblia? Ele disse: é esse livro aí. Ele falou para mim: se eu te provar que a Bíblia é uma mentira, um engodo, o que você faz? Eu disse: eu como a Bíblia. Ele olhou para mim e disse: você está falando sério? Eu disse: crente não mente, doutor. Ele falou: então pode chamar a comissária de bordo, que ela tem sal e pimenta aí, você vai ter que comer a Bíblia. Você tem um exemplar dela? Já fiquei em pé no corredor, abri a maleta aqui, peguei a minha Bíblia e disse: está ela aqui. Me prove que ela é mentira e eu como ela. Ele se ajeitou na poltrona e disse: pois bem, deixa eu me apresentar. Eu sou fulano de tal e eu sou médico, eu sou biólogo da fauna marinha. Eu disse: e? Eu acho que ele queria que eu desse um beijo, né? Eu falei: e? Eu disse: e? Que eu cuido dos animais que vivem na água. Eu disse: continue, doutor. E ele falou para mim: pois bem, tem na sua Bíblia a história de um homem que foi engolido por um grande peixe. Eu já soltei, né? Jonas, engolido pela baleia. Ele disse: aí está a mentira. Eu disse: por quê? Ele disse: primeiro, porque baleia não é peixe. O meu queixo caiu. Eu disse: ó, baleia não é peixe? Ele disse: não. Eu disse: é o que? É macaco? Baleia é vaca? O que é baleia? Porque para mim voou é pássaro, nadou é peixe, e fez esquacho é sapo.
Ele disse, não, deixa eu te explicar. Ele disse, baleia não é peixe porque baleia é um mamífero. Eu disse, e daí, doutor? Ele disse, e daí que o estômago da baleia não é como do peixe. O estômago da baleia é como o estômago de um mamífero. Ele disse, é igualzinho o seu. Eu falei, como assim, doutor? Existe um suco gástrico dentro do estômago dela e as paredes dela trabalham triturando os alimentos que caem lá dentro. O suco gástrico, ou o ácido, é para ajudar a amortecer ou queimar as carnes e fazer a carne ou os ossos que ficam dentro dela ficarem bem molinhos. Aí as paredes do estômago dela vêm e trituram. Eu disse, o que o senhor quer dizer? Ele disse, amigo, se fosse uma baleia que tivesse engolido o seu Jonas, primeiro que ela não poderia engolir nunca. Eu disse, porque ela é grandona. Ele falou, pois bem, a baleia é gigante, mas o gargalo da garganta dela é pequenininho que não passa uma criança. E isso eu não sabia. E eu falei, por que é tão pequeno? Ele disse, porque quando ela abre a boca, ela corre o risco de engolir muita água e ela se afogar. Então a garganta dela é pequena. Para entrar uma criança dá um trabalho tremendo. Imagine o seu Jonas, o seu profeta gigante ou um homem adulto. Para entrar na garganta dela, ele teria que rasgar a garganta dela. Eu disse, daí? Ele disse, daí que caso ele conseguisse rasgar a garganta dela e entrasse dentro do ventre dela, o suco gástrico teria derretido a pele e a carne dele, e as paredes do estômago da baleia teriam triturado e transformado ele em massa. Quando ele disse isso, eu abaixei a cabeça e fechei os olhos. Ele achou que eu estava triste. Ele botou a mão no meu ombro e disse, não fique assim não, você não vai precisar comer não. Eu disse, não vou comer mesmo. Eu olhei para ele e disse assim, doutor, o senhor me dá licença? Vou para quê? Glória a Deus, doutor. A comissária veio correndo e falou, o senhor está bem? Eu disse, eu nunca tive tão bem em toda a minha vida. O avião inteiro olhou para trás. Ele olhou para mim e disse, calma aí, eu estou te contando que a Bíblia é de mentira e você falou glória a Deus, porque eu disse, o senhor não está me contando que a Bíblia é mentira. Doutor, o senhor está na profissão errada. O senhor não tinha que ser biólogo da fauna marinha. O senhor tinha que ser pastor de igreja pentecostal, doutor. E ele falou, mas por quê? Eu disse, porque nem o meu professor de teologia me disse que o milagre foi tão grande. O senhor está me dizendo que quando tem um profeta dentro de um peixe, Deus estica a garganta, Deus enxuga o ácido, Deus trava as paredes do estômago e faz uma baleia jejuar por 3 dias. Esse é o meu Deus. Quem serve esse Deus? Cutuca o seu irmão do lado e diga assim, dá um grito mais alto aí. Robson, mude a música, pai. O livro das crônicas está inserido nesse livro sagrado chamado Bíblia. A história que eu li é uma das histórias mais lindas. É a história da inauguração do templo de Salomão. Não aquele construído aqui em São Paulo, no Brás, mas aquele construído no Oriente Médio. Um templo feito de alvenaria, que veio substituir o tabernáculo, que embora fosse um templo de alvenaria também, era uma casa ambulante, era uma tenda, que se montava e se desmontava. O templo de Salomão é uma das coisas, ou uma das figuras, uma das criações mais lindas da história da humanidade. E Salomão, no capítulo em que eu li das crônicas, está inaugurando o santuário. A inauguração do santuário é tão poderosa que o relator, ou o escriba que escreveu a história, disse que houve um momento no templo, quando Salomão terminou de orar, que entrou dentro daquele templo uma nuvem, entrou dentro do templo uma fumaça, e junto com ela entrou uma presença, que ninguém via, mas todos sentiam. E a presença foi tão grande que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Aleluia a Deus. A glória do Senhor foi tão grande que os sacerdotes naquele dia tiveram que andar agachados. Saíram se arrastando por dentro daquele santuário, porque algo fenomenal, fora do normal, aconteceu naquele dia. Para entendermos o que aconteceu naquele dia, eu preciso convidá-los a voltar comigo no templo. Porque todos nós, quando lemos a história da construção do templo de Salomão, atribuímos a ele os méritos. E quem conhece a história de Salomão sabe que não havia nada de espiritual nele. Ele era um sábio, ele era um pregador, um predicador, ou seja, ele era um homem que tinha uma boa retórica e uma memória invejável. Quando a Bíblia Sagrada vai falar de inteligência, ela coloca sempre 3 nomes. Coloca entre eles Daniel, Salomão
o próprio Cristo, que é a filosofia ou a verdade encarnada. E a Bíblia ainda diz que Lúcifer teve uma sabedoria como nenhum outro anjo teve. São essas 4 figuras que estão catalogadas na Bíblia como sendo cabeças pensantes. Quando lemos Salomão inaugurando o templo e fazendo uma oração, imaginamos que ele é um homem de muita oração, mas ele não era nada disso. Salomão era um homem metódico.